Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino e hoje a gente conversa sobre o último episódio da primeira temporada de The Chosen. O episódio mais uma vez começa com uma cena do Antigo Testamento. Adoro quando fazem isso, é muito Bíblia isso. E mostra a cena em que Jacó e os seus filhos escavam o poço de Siquém. Na conversa com um homem que recebe Jacó naquelas terras, a frase que ressoa é: "Nós não o escolhemos como Deus. Ele nos escolheu." E essa frase prenuncia todo o episódio a seguir. O tempo passa e muitos séculos depois o mesmo poço continua no mesmo lugar e uma samaritana sobe sozinha ao meio-dia para tirar a água dele. Quando ela volta para sua casa, é revelado um relacionamento péssimo entre ela e o seu marido, a quem ela já trai abertamente e de quem ela gostaria de se divorciar. Mas ele não aceita. Voltando para as histórias que a gente já vinha acompanhando, o jantar na casa de Mateus foi um sucesso. Pelo menos do ponto de vista de Jesus, né? Em que discípulos, publicanos e pecadores todos comiam da mesma mesa. Mas alguns fariseus, ouvindo as vozes, vêm verificar e começam a criticar a cena. O povo enxerido, né? Nem é na casa deles, não é num lugar público, os caras vão na casa de outra pessoa para meter o bedelho. E aí Jesus responde que ele não veio para aqueles que estão bem, mas para os doentes, que ele não veio para os justos, mas para os pecadores. Mudando para o Nicodemos, que está arrumando suas coisas para voltar para Jerusalém, ele se lembra da frase que ficava em cima da porta do quarto da sua mãe: "O Deus que me vê." E pensa em Agar e em como Deus esteve com ela mesmo na situação super difícil em que ela foi enfiada. E então Nicodemos começa a se questionar se ele não está sendo chamado por Deus para um caminho tão difícil quanto. Mas a sua mulher demonstra gostar demais da vida que eles já têm e silencia esses pensamentos da cabeça dele. Mas guarda aí essa passagem do Deus que me vê, porque ela é reafirmada vez após vez nesse episódio. O Nicodemos também tem uma última conversa com Shemuel e o seu aluno coloca contra a parede, demonstrando que ele só tinha interesse em ser reconhecido. Eu acho que a frase mais forte dessa conversa é quando ele diz: "A lei é Deus." O Nicodemos fica inconformado e diz que ele não aprendeu foi nada com ele. Já Jesus fala com Simão sobre a importância dele cuidar da sua família, e quando ele conversa com a Éden, ele diz para ela que ele a vê, exatamente como a passagem lá de Agar, lembra? E ela viu em Simão o mesmo que ele vê. Tudo isso revela muito sobre a nossa identidade e como ela tem a ver com os olhos de Deus sobre nós e não com os nossos méritos ou feitos. E então Jesus cura a sogra de Simão numa cena bem engraçada, porque ela se levanta e já querendo servi-los, exatamente como narrado nas escrituras. Eu gosto muito também de como essa cena termina, numa admiração profunda da Éden por Simão e por ele ter obedecido e seguido Jesus. For obeying and following him. Let him hear. Veja como é contrastante o relacionamento deles como casal e o da mulher samaritana. Um relacionamento que dá certo é um relacionamento em que se ama e busca a Deus em primeiro lugar. Só assim é que se prospera um verdadeiro amor entre o casal. Os discípulos então vão deixando suas casas e se preparam para viajar, e todos eles se encontram no mesmo local, na cena mais triste desse episódio. O Nicodemos os vê de longe e chora amargamente por não ter a mesma fé que Simão teve para deixar tudo para trás e segui-los. Ele deixa, no entanto, algumas moedas de ouro para abençoá-los na jornada deles, e Jesus diz: You came so close. É de partir o coração. E a atuação do Nicodemos é extraordinária. Seguindo viagem, Jesus, como já se sabia, decide passar por Samaria. E os discípulos se opõem, falando sobre como os samaritanos são traiçoeiros, citando guerras do passado e rixas. Mas Jesus não escolhe olhar para aquilo que os separava, e sim para aquilo que os unia. Eles também eram filhos de Israel, de Jacó, filhos de Deus. Os discípulos então seguem para Siquém para comprar alguma coisa para comer, e Jesus fica para trás no poço e encontra a mulher samaritana. E ele a vê.
Olha como essa sacada de Agar se repete várias vezes ao longo do episódio de forma brilhante. No diálogo deles, algumas coisas me chamam a atenção. A primeira é que Jesus diz que ele conhece Jacó. Ele não usa o verbo no passado, mas no presente. O que me lembra do texto que diz que Deus é Deus de vivos, não de mortos. Ele então tem algumas palavras de conhecimento sobre ela, sobre os relacionamentos dela, mas ele não diz aquilo na intenção de julgá-la, e sim de acolhê-la, de estender salvação para ela. E então ele se revela a ela como o Messias. I have not revealed myself to the public as the Messiah. You are the first. Ela diz que se sente rejeitada, mas ele diz que ela não é rejeitada pelo Messias. O episódio termina com ela voltando para Siquém para contar para todo mundo sobre o Messias que disse para ela todas as coisas sobre a sua vida. Jesus diz então para os discípulos que ele pretende ficar ali alguns dias e eles ficam empolgados porque finalmente Jesus anunciou que ele é o Messias. Mas como já ficou claro, a expectativa que eles têm disso é de que vai começar uma guerra aberta com Roma e que ele vai libertar o povo judeu da escravidão romana. Mas não é nada disso que vai acontecer, né? Eles ainda têm muito o que aprender. Se você gostou dessa temporada, saiba que a segunda temporada também é muito boa e tem umas cenas e episódios incríveis. E você já pode conferir os 8 episódios no aplicativo. Com certeza um dia a gente vai voltar para comentar sobre os episódios da segunda temporada de The Chosen, porque todo mundo tem que ver The Chosen. Não esquece de deixar o like no vídeo e de compartilhar ele com seus amigos, porque essa série é muito boa e vale a pena ser divulgada. Aliás, eu preciso dizer que essa série é muito boa como uma série em si. Ela pode ser apreciada por qualquer pessoa, mesmo que não seja cristã. A história, a atuação, a trilha sonora, é tudo tão bom que vale a pena ser apreciado por qualquer um. Se você ainda não é inscrito no canal, você tá esperando o quê? Se inscreve e clica no sininho para receber notificação sempre que sai vídeo novo por aqui. Assim você não vai perder os vídeos quando a série voltar, e até lá tem muitos outros bons vídeos para você ver às quintas-feiras aqui no Ponte do Reino. Porque, como eu costumo dizer neles, Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações. E das séries.